Hoje vai ser só nós quatro. Falei pra Julia e pra Tânia que a Gil não vai conseguir participar, mas depois a gente passa as coisas pra ela, enfim, tudo certinho. Ok. A gente tava falando, a gente precisa terminar de debater ali quais são os problemas. A gente parou. Eu tenho anotado na fase um ali, na entrada no cliente, na verdade. Não sei se a gente. Não lembro se a gente progrediu mais. Eu lembro que a gente entrou no assunto pessoas sobrecarregadas e ali a gente ficou, né? Então acho que a gente tem que partir daí. Enfim, não sei qual que é a visão de vocês também. A gente parou ali na parte que a gente falou da pessoa sobrecarregada por ser o maior problema, né? Que foi o que a gente destacou. Mas a partir daquilo ali a gente não saiu da parte do onboarding. Eu acho que a gente teria que detalhar ele para depois ir para os próximos. Certo. O onboarding e chegada tá lá com a Tana. Eu acho que seria importante a gente aproveitar que a gente tem a Carla e já desenhar como é que é o processo hoje. Pra gente, pelo menos, entender onde que a gente pode ajustar alguma coisa. A gente já sabe que é um problema de pessoas, né, como a gente falou a outra reunião, a sobrecarga de pessoas. Só que eu acho que a gente tem que pensar, mesmo se eu tiver pessoas disponíveis para executar o processo, aonde que elas vão atuar? Tipo, em cada parte, quantas pessoas a gente precisa, até aonde, né, vai a parte que a Carla atua, até onde o Danner pode ir e aonde a gente precisa de uma outra pessoa. Hoje, para vocês entenderem, o processo de onboarding começa lá na reunião de venda. É para o vendedor já na reunião de onboarding, já na reunião de venda, alinhar o onboarding para a próxima semana. Então, tipo, dentro de 7 dias, ele fazer esse agendamento, para dar tempo de fazer toda a parte processual, de eu criar grupo, mandar e-mail, e chegar lá para a Carla já com essa data. Então, onboarding é tal dia, tal horário. E a partir daí eles recebem lá, faz todas as perguntas lá no grupo. Não sei como é que é o restante desse receber o cliente, né? Tá, e isso quando o comercial marca a Meninas, eu data, só vou trocar aqui que minha tomada, eu vou inverter a tomada aqui, tá? Bem rapidinho. sim. Isso que não tá gerando muito conflito entre as agendas, probleminhas assim do tipo, não poderia esse dia, não poderia essa data, esse horário. A gente ainda não teve esse problema porque não estão agendando o onboard, Hum, entendeu? Então ainda não tivemos esse problema. O que eu acredito que seria extremamente importante? Como vão ser os vendedores que vão agendar, e a gente já tem uma certa facilidade com a agenda, é determinar horários. Tipo, por exemplo, ó, assim que a gente alinhar esse processo, eu estou descrevendo ele desde o início, vai ter horário específico. Então, ó, eu posso na, sei lá, às 14 e às 16 horas. Esses são os horários determinados para o onboard. Então, não tem na terça, vai na quarta. Não tem na quarta, vai na quinta, mas sempre nos mesmos horários. Para justamente não acontecer isso de era de manhã, era de tarde e não bater as agendas, né? sim. Deixar um horário reservado, né? É, um horário fixo para isso. Quando nós marcava aqui os onboarding, nós sempre mandava para o cliente 2 datas, né? E 2 horários. Sempre, tipo, digamos, com um dia, digamos, dia 4 e dia 5. Dia 4, um horário de manhã, dia 5, um horário de tarde. E mesmo assim, para nós era muito complicado. Eu não consigo nesse horário, eu não consigo nesse dia. Então, sempre indo remarcando, sabe? Isso era bem. É um dos problemas que nós tínhamos. É Sim, desgastante porque não se torna prático também, né? Não fica Exatamente. algo tão fácil, né? sim. Até porque, como na reunião de venda o vendedor vai ter uma liberdade maior para fazer isso, porque ele já vai ter várias informações. Então, ele já sabe como é que é a rotina do cliente dele. Se a gente deixa, por exemplo, um horário de manhã e 2 horários à tarde, o vendedor sabe que ele vai ter que se adequar dentro daqueles dias. Então, ele consegue deixar transparente para o cliente que, olha, precisa ser nessas datas e nesses horários para que a gente consiga andar a tua campanha, senão vai ficar parado.
Já é uma conscientização e um compromisso já pro cliente, para Exato. não ser desgastante para a equipe, né? Sim, hoje mesmo, por exemplo, o Daniel me mandou uma lista, acho que tem uns 4, 5, que não tem 6. onboard. Então, 6, então estão parados. E vão continuar parados até o onboard acontecer. Daí, como eu falei, né, não estava sendo seguido esse processo, volta para o vendedor. Então, o vendedor vai ter que alinhar uma nova data, enquanto isso está tudo parado. Se lá na primeira reunião eu já deixo claro que só vai continuar a partir do momento que a gente fizer essa reunião, aí é uma responsabilidade do cliente se comprometer com o horário, né? Sim. Até porque eu acho que isso de ficar reagendando o que a Carla falou podia acontecer muito porque o cliente se acomodava, né? Tipo, vocês estavam lá no grupo já estava meio que pedindo coisa, então. Sabe como é que a gente conseguiu dar uma solução para esses clientes? O cliente chegava e respondeu o questionário. Muitos deles, a minha preocupação é ele ficar parado o quê? Esse cliente 30 dias. Aí nós não vamos ter aquele prazo, tipo assim, o prazo que eu tenho para entregar o planejamento, o prazo que o cliente tem para gravar e o prazo dos designers, entendeu? Então a gente vai precisar desse período porque 13 dias são preparados a campanha, né? Já está executando a campanha. Então, como é que estava fazendo? O cliente estava chegando até nós, em vez de a gente marcar 2 horários, a gente ia pedir para ele assim: qual a sua disponibilidade hoje para uma reunião? Então, no ato eles já topavam, porque a gente diz, é jogo rápido, é questão de 20 minutinhos o onboarding. Então, muito deles topavam e aqueles mesmos clientes a gente já conseguia montar o planejamento na mesma semana e enviar. Porque qual que está sendo hoje nosso principal problema dentro de 72 horas? O nosso squad só tem o Taylor de designer, né? Então, hoje, vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana, agora, a gente vai ter 27 clientes em campanha. Então, todas eram campanhas avulsas e não programa, a gente dividiu, né? Só que o nosso problema é ali que o Taylor tem muito material para fazer, né? Que a gente dobrou a quantidade de materiais. Ele não consegue entregar nesse prazo ali. E acaba sempre o cliente recebendo. Se ele começa meio-dia, o cliente está recebendo 11 horas. Entendeu? E isso não poderia acontecer. O cliente deveria receber mais ou menos um dia antes. Por quê? A gente já está mandando um treinamento, agora a gente não faz mais reunião de fase 2. Então, a gente manda o treinamento para o cliente está. Se ele tiver dúvida, ele vai mandar ali nos horários específicos que a gente tem. A gente vai estar respondendo as dúvidas dele, só que o material está indo em cima da hora. Por quê? Porque eu acho que faltam pessoas nesse processo ali, sabe? Daqui um pouco, ou esses clientes todos, a gente mandou o planejamento bem com antecedência, sabe? Alguns enrolaram, enviaram em cima do laço, digamos assim, outros enviaram dentro do que era o limite, o prazo para eles estarem enviando. Só que mesmo assim, a gente até conversou com o Taylor e tal, porque não pode acontecer isso, porque eu tenho que conferir esses materiais. Daí, o que acontece? O cliente, eu preciso dos materiais, vai começar meio-dia. Só que você tem 2 posts, o do meio-dia e o das 3 da tarde. Então, para o cliente não ficar sem material, tá sendo esses aí para o cliente. O cliente vai lá e posta, só que daí eles vão subindo. O cliente já tem o link dos materiais. Só que daí acontece, tá com a logo errada, o nome do cliente errado, que nem eu tinha Outlet, Cdecore e a Vivaz, que são 2 clientes que estão executando na mesma data e é o mesmo modelo. São cidades diferentes, né, estados diferentes, porém ele esqueceu e colocou o logo da Vivaz no da Outlet Cdecore. E o cliente já foi para cima do Kleber. Por quê? Nós não tivemos o tempo de conferir, porque o cliente já estava com o link. Então, ele já estava programando as postagens. Então, isso é um erro que está acontecendo muito frequentemente dentro dos 72 horas. Então, o atraso do designer para a gente estar enviando. Pensa que nem a Tana abriu uma coisa que, querendo ou não, é muito verdade, né? Isso da gente pensar como que a gente pode resolver o problema com as pessoas que nós temos, né? A gente sabe que o principal problema é a gente não ter demanda de pessoas para poder estender esse processo. Mas Sim. o que o Taylor ele toma quanto responsabilidade? É a questão do avulso e do programa. É dos dois, né? Não, hoje o Taylor é só dos programas. Só Só que do hoje a gente está programa. com uma quantidade bem maior de avulso do que programa. Aí vamos dar um exemplo hoje. Hoje ele teria que ter me. Na sexta-feira, por exemplo, a gente trabalhou normal. Por quê?
Na quinta-feira, hoje é 4, né? Hoje eu tinha 8 clientes que começariam a fase 1, 16 clientes que começavam o aquecimento. Então ele tinha, digamos, os aquecimentos, as fase 1 e todas as fases 2 dos que começaram na quinta para fazer. Ou seja, é muito material para ele estar fazendo. Uhum. Entendeu? Só que daí, o que que eu faço para ele? Eu faço uma listagem de prioridade do dia. Hoje, a prioridade dele eu preciso todos os materiais de fase 2 que vão começar na quarta. Só que ele não consegue me entregar hoje, porque ele vai fazer todos os materiais de fase 3 do pessoal que vai começar e mais do aquecimento. Era o que eu ia dizer, se ele tinha esse POP, né, esse processo do dia, para entender das prioridades e como que ele poderia entregar. Só que ele faz uma pausa também para fazer as coisas do Kleber, muitas vezes, que nem semana passada, ele trabalhou um dia inteiro em cima de um material para o Kleber, um único dia. Um dia inteiro em cima das coisas da Ana. Então, deu um atraso nisso aí. Aí que nem assim, a gente teve a Arte Velha, que é um planejamento novo, aquele lá, Júlia, sabe? Aquilo é muito complexo. Então, tipo, ele perdeu um dia e meio em cima daquele planejamento e dele atrasou todos os outros. Aí o que acontece? Se ele Velha atrasa. 45. Hã? Só o Dart Velha eram 45, não era? Ao todo. 45, exatamente. Aí tu pensa que assim, aí tem mais 7 clientes, ele não vai conseguir editar 8 vídeos de fase 1 num dia e mais 21 estáticos. Então, tu pensa a quantidade de materiais para uma pessoa só num dia. Eu vejo porque a Luzi, ela demora em torno de 40 minutos a 1 hora para editar um vídeo. Em uma tarde que a gente trabalha 4 horas, vamos dizer assim, ela edita 4, 5 vídeos no máximo, vai depender da complexidade. Então, como é que ele vai fazer 8 clientes? Não faz. Né? Eu acho que a gente tinha que tentar mapear isso no processo do Taylor, qual é a quantidade X que ele consegue atender no máximo. Para até a gente poder alinhar isso dentro daquilo que a gente vai fazer, de organizar o processo. Com certeza. Eu faria um cálculo médio de tempo por arte, e claro que as artes eu acredito que é um pouco menos, né? Porque já é um modelo pré-pronto, então já segue o mesmo que o mesmo plano de edição. Mas os vídeos é meio que do zero, então demora um pouco mais. E a gente sabe que tem clientes que mandam fala por fala, palavra por palavra, e às vezes não é o que está no roteiro, ainda tem que adivinhar. Então, semana passada, foi quinta ou quarta, o Arthur veio pedir para a Luz se ela conseguia editar uns materiais. Dela disse, depende da complexidade, né? Se é algo pré-montado, assim, que é só mais legenda e transição, ok. Mas se o cliente manda tudo picotado, isso toma um tempo só para montar o vídeo, que é E eles muito. gravam, digamos assim, é uma frase, digamos assim, é um roteiro que vão ter 6 frases esse roteiro. Dessas 6 frases, eles fazem 3 takes. Fazem 2 frases por take. Então, tipo, mistura tudo na pasta. O que antes, quando nós tínhamos a Emily, mas daí, tipo, isso era um caso à parte, porque daí nós tínhamos uma pessoa só no suporte, né? Então, ela conferia esses materiais, ela e a Vitória, e depois passava para os designers. Só que hoje é impossível eu parar para conferir. O que eu faço? Eu consigo conferir alguns materiais, porque daí eu vejo para ele o que é prioridade. Ó, Taylor, isso já está na pasta. Isso já tá também na pasta, porque aí eu tenho todo esse controle do que eu consigo passar de prioridade. Só que nem semana passada, como eu passei para vocês, na quinta-feira ele tinha que me entregar 7 fases 2, que daí é aquilo que eu disse, as fases 2 são 21 posts, e mais 8 vídeos. Então ele tinha 7 desses para me entregar, mais 8 fases 1 e mais os aquecimentos começavam hoje. Então isso era impossível. Ele trabalhou até ontem, né? Ali para me entregar todo esse material, para a gente começar hoje. Então, eu acho que esse é um dos pontos que tá. Claro que, exemplo, o cliente entrou para a gente, enrolou ali para fazer reunião, ou o cliente entrou ali, que nem uma venda do Kleber, que muitas vezes o Kleber vende e a gente vai ter que só fazer o planejamento, o cliente vai começar. Então, daí o cliente chegou em cima do laço, ele para tudo para fazer e fazer aquele material ali. Daí atrasa os.
Acho que travou. Uhum. Só repete tua última frase, Carla, que travou. É que digamos que assim, ó, entrou, o Kleber vendeu, ele quer fazer a campanha para esse final de semana. Então a gente vai reduzir ali, só que daí ele vai ter que parar todos aqueles clientes que ele já tá fazendo para dar prioridade para esse. Uhum. E fora que também, igual tu falou antes, tem o post do meio-dia e das 3 horas da tarde. Quando ele começa a ter que fazer muito picotado, ele também se Errou. atrapalha e não rende, né? Não rende por quê? Porque tá dando isso que eu falei para vocês. Na Uhum. sexta-feira, para os nossos clientes não atrasarem ao meio-dia, o que que ele fez? Ele fez o primeiro vídeo de cada e começa com o vídeo base revelação para começar ao meio-dia. Aí o restante dos materiais ele ia fazer ao longo do dia. O que aconteceu? Teve cliente trocado, teve post errado, mas tipo assim, porque ele tinha uma demanda muito grande para entregar e todos eles precisavam desses materiais dentro daquele prazo ali. E daí, por exemplo, a Vivaz, que é uma cliente que é extremamente chata, né? Digamos assim. Então, ela quer tudo antes do prazo. E, tipo assim, não é um caso ser chato. Eu entendo também que eles querem ver como é que ficaram os materiais, eles querem programar, eles têm todo um cronograma dentro da empresa também. Então, nós teríamos que ter uma forma de que enviasse esse treinamento do Kleber, tanto de fase 1, de fase 2, um dia antes, juntamente com esse treinamento, a gente já enviasse o link dos materiais. Que assim que eles. Como é que funciona esse treinamento do Kleber? O Kleber explica o passo a passo de que eles vão fazer. Criação dos grupos, quais os horários, quais documentos vão estar lá dentro. Então ele explica e no final ele diz assim: você responde aqui, não tenho dúvidas, ou tenho dúvidas e coloca, sinaliza quais as dúvidas. Então, isso facilitou muito pra gente o processo. Então, se a gente ia facilitar muito mais se a gente já enviasse o link. Aí o cliente vai, tá, eu verifiquei os materiais, gostei, não tenho dúvida. Porque daí ele tem dúvidas por quê? Porque ele não recebeu o material ainda. Entendeu? Sim. E daí ele, tá, mas peraí, que postagem que eu vou fazer as 3 se aqui só tem uma? Aí a gente tem que enrolar, que tá na conferência, que os materiais vão subindo, mas daí demora às vezes um dia para subir os materiais, então, tipo, tem que estar sempre na mentira, desdobrando com o cliente para a gente não sair, tipo assim, nossa, eles são enrolados, eles não estão dando conta, São sabe? desorganizados. Para não passar essa impressão para o cliente. Sim. E igual o caso da Vivaz, é super compreensível o lado dela, porque na verdade ela tá certa, né? O certo seria realmente ter esse prazo Exatamente. antes da campanha. Então é uma falta, claro, de um processo nosso, que não tá, não bem claro, mas tem uma demanda muito grande e então algumas coisas acabam se perdendo, né? E coisas assim, claro que logo, essas coisas, eventualmente isso vai acontecer, mas parece que está sendo mais do que eventualmente. Então, é um A erro que gente, não. eu acho que a gente tinha que encontrar uma maneira de tirar um pouco de toda essa responsabilidade da equipe dos 72 horas. Tipo, que nem ali, a Carla comentou que vem muitas vezes um vídeo totalmente picotado, vem uma fala de cada parte, ele tem que ficar catando. Então, eu acho que tinha que ter um processo padrão. Olha, preciso que tu me entregue dentro disso. Vídeo um com a fala tal completa. Hoje é enviado assim, Tana. A gente manda, tem um scriptzinho. Segue o planejamento da campanha, um exemplo, tá? Daí vai o link do planejamento. Daí embaixo tá assim: subir materiais de fase 1 no link abaixo, subir materiais de fase 2 nesse link. E daí, tipo, tá bem especificado. E o que que acontece? O cliente vai lá e joga tudo no grupo. Ou Eu tudo achei numa que, tipo, pasta. essas coisas a gente tinha que deixar ainda mais claro, entendeu? Jogar realmente a responsabilidade pro cliente. Olha, se não chegar dentro desse padrão, vai atrasar tua campanha. Uhum. Porque senão daí toma tempo lá da Carla, daí toma tempo de quem vai editar, daí tem que ficar catando coisa e acaba aparecendo isso, uma irresponsabilidade da equipe. Outro ponto. O cliente subir todos os materiais. Daí o Taylor, você consegue fazer, o cliente já subiu. O Taylor vai fazer, daí o cliente gravou, mas ficou faltando a parte principal, que é a promessa da campanha. O cliente vai começar meio-dia. Eu faço como? Sabe? Então, ele manda muito faltando. Às vezes o cliente se perde na hora de subir os materiais e acaba vindo pela metade pra gente.
Então, acaba prejudicando lá o Taylor quando ele vai editar esses vídeos. Aí, pra gente não parecer uma bagunça, o que a gente faz? Ele tenta fazer por IA, atrasar todo o restante dos clientes para tentar suprir a necessidade daquele que vai começar naquele horário. Isso também eu acho que é uma coisa que a gente deveria rebater, né? Olha, a gente atrasou aqui o material, não vai dar para começar a tua campanha no dia X, porque faltou esse vídeo. Tu consegue me encaminhar esse vídeo e a gente agenda uma nova data? É que às vezes a gente até solicita. Eu vou dar um exemplo a Casa Saldão. Quinta-feira eu cobrei eles 8 vezes do material que estava faltando os vídeos. A gente já subiu, a gente já subiu. Os vídeos ele gravava o que ele queria falar e não os roteiros. E o que aconteceu? Ele subia. O Taylor olhava, não era. Então, 8 vezes eu fiz o print, eu cobrei 8 vezes esse cliente dos materiais. Daí, no domingo, ela veio assim, tá tudo errado isso aqui. Vocês não mandaram essa postagem. O que eu fiz? Sábado, eu alterei todo o cronograma, tirei tudo que era vídeo e pedi pro Taylor fazer só estáticos. Aí, ela ia postar só os estáticos, lá no final da fase 2, ela vai postar vídeo. Porque hoje ainda ela não mandou. Então, pedi para ela regravar esses vídeos, porque pro Taylor fazer agora por IA, vai levar muito tempo dele. Ou se o cliente é um cliente assim que chegou, tá enroladão com tudo, não manda, não responde, a gente já tem todas as informações para fazer a campanha, tem o planejamento pronto, a gente faz o Express. A gente criou esse modelo para o cliente que não manda material, então a gente faz tudo por banco de imagens ali, os vídeos de IA, manda para o cliente em cima das informações e a gente só diz para ele, ó, só fazer. Só que tem clientes que fazem, que tá tudo bem, e tem os que não gostei. E daí tu faz o quê? É que eu acho que aí tá um gargalo muito grande, porque pensa comigo, quando o vendedor vende a campanha, ele deixa muito claro que a gente executa a campanha para um monte de loja. Então ele precisa seguir o padrão que a gente está enviando. Quando a gente faz o onboarding novamente, agora vai ser Ana, mas a Lourdes deixa bem frisado, olha, eu vou te encaminhar, eu preciso receber exatamente isso. Porque não é algo que a gente está fazendo agora, é algo que a gente testou com mais de 800 lojas, então é algo validado. Então, que aí nessa questão ele tu falou que cobraram várias vezes e ele não encaminhou o material correto, a tua equipe lavou as mãos. Olha, vocês estão vendo que a gente está aqui tentando? Essa é a 8ª vez que eu te encaminho aqui, que a gente está em busca do material. Se tu não me encaminha o material exatamente como está lá no planejamento, a gente não vai ter um resultado bacana lá na campanha. E você vai acabar culpando a gente. Então, isso são coisas que eu acho que a gente pode acrescentar no onboarding para falar novamente essas situações, mas eu acho que vocês têm que lavar a mão e passar para o cliente. Porque, pelo que eu entendi hoje, o 72 horas funciona se adequando a cada um dos clientes que chega. É Né? que o Esse problema aqui é que não tem assim, coisa, eu vou fazer. Esse dali não tem coisa, eu vou fazer também. quando a gente fazia isso, a gente reagendava, o cliente não mandou os materiais, ó, sinto muito, a gente vai ter que reagendar a data da tua campanha por falta de materiais. O Kleber proibiu a gente disso. Ele disse assim, o cliente não mandou, vocês vão dar um jeito. Vocês têm que fazer a campanha acontecer. Então a gente Isso ficou daí a numa gente vai ter que sem conversar saída. com ele. Né, justamente para alinhar isso, porque daí ou a gente toma o tempo de toda a equipe para se adequar a cada um dos clientes que chega, ou a gente realmente cria um padrão e faz a campanha funcionar. No onboarding, principalmente, eu deixo muito claro assim, ó, eu explico até mais do que eu deveria no onboarding, porque daí, digamos assim, eu explico para eles, a gente só tem que apresentar o que é a campanha, né? Mas eu sempre deixo assim, ó, pessoal, a gente tem uma data para enviar esse planejamento para vocês, assim como a gente tem um prazo de receber todos esses materiais. Se vocês não enviarem os roteiros completamente, exatamente como está ali, completos, nós vamos ter que reagendar a data da campanha. Aí no dia, nossa, é mil maravilhas, todo mundo vai mandar, todo mundo vai cumprir, todo mundo vai fazer. Só que chega na data da campanha ali, todos os dias tu tá cobrando e o pessoal demora para dar retorno desses materiais. Se a gente só ir reagendando, a gente já teria umas 2, 3 campanhas por final de semana. Então a gente tem que estar sempre assim em cima do laço, tentando contornar a situação para que o cliente consiga fazer campanha. Eu vou dar um exemplo esse final de semana, a gente teve 2 clientes, era feriado, e isso no meu ponto de vista não ia dar bom para a campanha deles. O que aconteceu? Um deles foi Tapete Maranata, eu fiz um board, foi vendido lá na IES para ele essa campanha. Eu falei para eles, ó, pessoal, a gente vai ter o feriado do dia 2,
ali, e isso pode ser prejudicial, no dia 1 ali, pode ser prejudicial para a campanha de vocês. Não, a gente vai fazer, bater o martelo. Enrolaram para mandar material, a gente teve que repetir diversas vezes a mesma foto para tentar que a campanha dele desse certo dentro da data que ele escolheu, mesmo sendo em cima da hora. O cliente não mandou. Fizemos a reunião de fase 1, o cliente não, tá tudo certo, não tenho dúvidas. Chegou no dia, ele disse assim, não vou conseguir executar a fase 1. Eu quero um dia só de fase 1, porque eu tô com outra campanha na minha loja. Não consigo. Tá, reduzimos para um dia. Chegou no dia da fase 2, ele não tinha feito a fase 1. Aí a guria do marketing desesperada, e eu mais ainda, tive que, todos os 3 dias, eu tive que reduzir em 2 horas para ela fazer isso, no dia da fase 2. Tive que contornar para ela começar a fase 1 na quarta-feira, de manhã, para revelar meio-dia a fase 2. Então, já não fez certo a fase 1. Na fase 2, o envio dos convites foram muito complicados, porque eu precisava estar o tempo todo orientando. Ela me ligava de 5 em 5 minutos, então ela me tirava muito meu tempo. Não tô entendendo, nós gravava reunião, eu gravava áudio, fazia um vídeo explicativo. Aí foram lá, o aquecimento não fizeram da forma correta, chegou no dia ali, o primeiro dia das vendas, dia 30, que foi o primeiro dia, eles venderam. O segundo dia, eles não postaram nada e nem no terceiro. Ou seja, a meta era 150 mil, eles venderam 50 mil. Eles tinham mais de 600 pessoas no grupo, esperando para vender. Então, daí, hoje de manhã, o Kleber eu mandei para ele o relatório, e com certeza ele vai me questionar disso. Mas só que daí vocês entendem que o cliente tem a faca e o queijo na mão, eles só devem seguir exatamente o que tem ali, e mesmo assim eles não seguem. Então, sempre cai em nós o estouro novamente. Essa é uma questão muito assim, porque para cada cliente vocês criam um método diferente. Para cada necessidade. Existe um método de 72 horas, só que por conta do cliente não seguir aquilo que tem que ser feito, vocês recriam o método. Ou seja, a Nossa. gente está sempre fazendo retrabalho em cima daquilo ali, Exato. atrasando as outras demandas. Isso é que muito tá chato. até minha cabeça que tá um bug por causa disso, porque eu acho que a gente viu tantas vezes as pessoas vendendo 72 horas, e a gente faz pitch de 72 horas e sempre a mesma coisa. Então a gente vende um produto único para todo mundo. E daí chega lá no 72 horas, eles fazem a campanha que dá para aquele cliente. Então adequa dentro da necessidade se do molda. cliente, da realidade dele, e faz o que é possível dentro daquelas condições. Isso aí. Um É que pouco daí como... é muito diferente, assim, principalmente os clientes do Kleber. Digamos, faz um dia de fase 1 desse, faz 5 dias de fase 2 desse, sabe, é muito, digamos assim, a gente personaliza cada cliente hoje, sabe? Tem os clientes que fazem certinho, que seguem a risca, que, tipo assim, estão super empenhados, que chegam em reunião de fase 2, de fase 3, eles querem que toda a equipe estejam engajadas, tipo assim, para ter nossa, sucesso na campanha. E mesmo assim, a meta é 600 mil, vendeu 200, está super feliz com aquele resultado. E tem cliente que tem potencial para fazer tudo isso, e lá, eu sempre digo pro Danner, o cliente que começou torto, ele vai terminar torto, porque a gente não vai conseguir reverter dessa forma. Só que daí eu penso que, assim, tá atrasando lá o designer, daí a gente tá atrasando de mandar, porque daí eu tenho que parar toda a minha demanda e ter que ficar conferindo um por um, para ver se está certo, daí tem que esperar eles corrigir novamente. Aí, se é um vídeo que o Marco, que só vem na parte da tarde, está ajudando a gente, daí eu tenho que esperar o Marco chegar. Então, são muitas coisas que estão empatando, digamos assim, o processo. É que daí acaba que um cliente acaba atrapalhando o outro. Você tem que Exatamente. passar um por cima do outro por justamente não ter um padrão. Isso aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, por mais difícil que seja, é tentar desenhar todo esse processo, né? E tá bem claro que o problema hoje, querendo ou não, é a questão da demanda em si, porque é muito grande para uma equipe mais enxuta, mas que o processo, tipo, cada cliente tem um processo diferente. Cada um vocês moldam completamente diferente. Exato. Eu acho que deveria começar essa orientação desde o onboard. Tipo, agora que a Tana tá à frente disso que ela vai cuidar, desde o onboard a gente, tipo assim, ó, é um ultimato. Se tu não fizer assim, não dá para prosseguir dessa etapa. Mesma coisa quando, tipo, o cliente não assina o contrato. Se tu não assinar, não tem como a gente dar andamento, sabe?
Digamos Exato. assim, a gente faz os avisos e a gente pausa ali a campanha. Só que daí depende muito. Se é cliente do Kleber, ele pede pra gente fazer o Express, fazer como dá, entendeu? Então a gente tem que entregar aquele cliente. Aí a gente fica, digamos assim, sem saída. Porque daí tu tem que fazer, tu tem que dar um jeito de fazer acontecer aquela campanha. E É que daí, um pouco também é a vontade de agradar, né? Porque se é o Kleber que vende, ele tem que gerar uma autoridade, ele tem que gerar que ele tá certo. E é Exatamente. compreensível, não tá errado. Só que nisso a gente tem que reformular todo o método que já está estipulado, que está em todos os lugares, que é isso que a gente vende. Então, nesse meio tempo, é muito trabalho para pouca pessoa. Os clientes também, talvez algumas comunicações, a gente poderia realmente deixar um pouco mais agressivo no quesito, se não entregar dessa forma, se não for entregue até tal data, a campanha não vai acontecer, mas de alguma maneira que também não machucasse, não é essa palavra, o nosso trabalho, a imagem também como um todo, né? Então são coisas que a gente tem que cuidar. Talvez esses 30 dias teriam que ser 30 dias úteis e não 30 dias corridos. Porque é igual a Carla falou, são 13 dias só para campanha. E daí, se o cliente atrasa 1 ou 2 dias, E nós isso temos dá. um detalhe nisso, Júlia, e o cliente que chega de 30 dias. sim, é muito. O tempo é muito contado. Né? Essa conscientização, ela começa na venda e no onboard. Exato. Porque é o ponto inicial para o cliente tomar aquele choque de realidade, que tu vai ter o pico de faturamento, mas esse é o preço. Tipo, é tu fazer isso. E daí, pensando na questão que tu falou, Carla, sobre a personalização do Kleber, deixar daqui a pouco estipulado que somente os clientes dele tenham esse em haver, né, esses pontinhos, porque ele às vezes faz algumas vendas diferentes, e o restante sempre dentro do padrão. Porque senão, daí, tipo, esses do Kleber tem várias especificações, mas daqui a pouco vem 2, 3 pingado, também tem especificação, daí fica tudo confuso. Eu E acho que o grande porém é a gente ter realmente um plano A, vamos dizer que é plano de execução dos 72 horas por completo, e ter tipo um plano B e um plano C. Olha, não enviou o material dentro desse prazo, a gente não se desespera. Calma, vamos fazer assim. A gente já tem um isso, processo para caso isso aconteça. Não é que nem chegou. padronizar os problemas. Isso, que nem a gente fez lá na academia, quando tava os treinamentos ali, que tinha um monte de gente que não ia nas aulas. A pessoa comprou e a pessoa não ia, mas ela ficava reclamando lá no nosso Instagram que ela não ia. Então o que a gente fez foi sentar e entender, tá, mas a gente tá cobrando ela de não ir, a gente tá mandando mensagem pra ela, porque assim quando ela responde algo lá insatisfeita, a gente tem uma resposta, tá, mas tu não foi nas aulas porque tu não quis, aqui tava o endereço, aqui tava tal coisa. Então, eu acho que criar esse plano B e C para os 72 horas é extremamente importante. Tipo assim, ó, o cliente, teve um que a gente mandou planejamento, o cliente recebeu, tinha data para cumprir, não fez, reagendamos a data, porque a gente também tá sempre apagando fogo ali, sempre apagando fogo para tentar dar conta. Então não fez, daí hoje ele tá aí, não começava hoje? Tá, mas daí, olha aqui, ó, quantas eu te mandei sobre a campanha? Aí o que que eu fiz? Tive que ir lá fazer outro planejamento para ele, porque não era não fazia sentido ele fazer aquele planejamento que a gente tinha feito para ele lá atrás. Então, tipo, em vez de eu trocar data, eu vou ter que criar um novo planejamento para ele. Então, tipo assim, Sim. eu podia dar atenção para o novo cliente que está chegando, eu vou ter que estar refazendo esse trabalho, porque o cliente não me retornou, não tive resposta dele, enfim, sabe? Então, eu acho que hoje nós ali, a gente tenta, a gente está numa organização que a gente consiga que o cliente execute a campanha, sabe? Sim. Sempre parando, tipo assim, precisa parar de fazer um planejamento porque o cliente está subindo os materiais. Precisa que tu pare para fazer uma reunião urgente porque o cliente. Então, eu nunca consigo me concentrar 100% no que eu estou fazendo, porque durante o dia eu tenho sempre muita coisa pingada para a gente estar socorrendo o cliente, digamos assim. Né? Isso é horrível, porque não tem um padrão, né? Não. Hoje, por exemplo, se alguém entrar no 72 horas avulsa, essa pessoa vai demorar um monte para entender um processo. Porque dentro de uma coisa, acontecem mil e uma.
ou mil e uma hipóteses, mil e um problemas. Então, acho que também um objetivo nosso aqui é com que a pessoa entre e ela possa entender o que ela tem que fazer também. Porque hoje a Carla exerce vários papéis para uma pessoa só. O Danner também. O Taylor nem seria a responsabilidade dele, então, os avulsos, e ele está cumprindo. Então, é muito bagunçado. Por mais que a gente entende, aqui Não, a nós gente precisa de um é processo. muito, não tem um processo claro. Eu acho que isso deveria ser, sim, um padrão, independente de quem vendeu. Nós ter como um padrão a chegada do cliente, deixar claro sobre a campanha, sobre se ele não fizer, que nem o Taylor disse, sabe o que deveria ter nesse meio tempo? Uma multa, que eles não iam querer pagar essa multa para estar executando a campanha. Então, tipo, ele disse assim, porque dele, Carla, tu pensa que, tipo assim, eu não consigo fazer feriado, eu não consigo fazer final de semana para poder entregar toda a minha demanda, sabe? Então, tipo, eu entendo também, sabe? Que nem eu, às vezes, na sexta-feira, por exemplo, eu dependia do Taylor para mim poder sair de casa, sabe? Porque daí eu tenho que conferir os materiais, porque era 4 horas. Travou de novo. Tá bem travado vocês, congeladas Agora para mim. voltou. Agora voltou. Agora voltou. Mas a gente precisa ver esses processos, porque daí daqui um pouco a gente não consegue entregar o melhor. A gente está entregando o básico para o cliente, a gente poderia estar entregando muito melhor, entendeu? Tá sendo feito e não bem feito. Uhum. Porque daí tu tem que fazer correndo, né? Tipo Sim. assim, as artes. Tipo assim, a gente foi feito umas por IA lá. Eu vou ser bem sincera, as primeiras eu gostei, a segunda eu não gostei. E o cliente também, eu sabia que meu cliente não ia gostar, porque não era o padrão dele, entendeu? E daí eu olhei pro Taylor, Taylor, o cliente não vai gostar, mas eu vou mandar porque ele vai começar a segunda. O cliente me olhou e disse assim, eu não vou postar nenhuma dessa no meu feed. E daí, tá, o Taylor não tem problema, Carla, eu faço de madrugada pra ti. Daí o Taylor fez de madrugada e daí o cliente aprovou, sabe? Então, é mais isso. Só que não é ideia, não é intenção, né? As pessoas teria que, se é feriado, se é final de semana, não é para trabalhar, se desgastar um monte. Claro, eventualmente, por exemplo, agora tem 30 clientes. É uma situação, mas algo que se torna todos os dias, sempre, não é, acho que não é interessante. No meu ponto de vista, não seria o objetivo, né? É que daí a gente já volta àquela tecla de que é o que a gente tem que estar fazendo dentro do nosso dia, a gente não está conseguindo e a gente está tratando como se fosse um extra, porque é muita coisa. Exato. Exatamente. Eu assim, eu não consigo mais conciliar. Tipo, eu tenho que parar para fazer o quê? Primeiro é o cliente. Daí tá, responder o cliente de manhã. Aí são 80 clientes lá. Aí o cliente vai começar a fase 2, aí eu tenho que conferir, tipo, 14 fases 2. Todos os materiais, todos os vídeos, todos os posts. Tá, daí ele fez, cada cliente tem, por exemplo, HP hoje eles têm 7 lojas, daí eu tenho que criar os 7 grupos, configurar os 7 grupos, criar os 14 convites. Então, tipo, de manhã eu só fiz isso. Agora de tarde eu tenho 2 reuniões, daí eu vou fazer planejamento lá só às 5. Daí das 5 às 6 eu tenho que fazer meus planejamentos. Essa questão operacional, que nem tu falou, tipo, uma loja que tem 12 lojas, você tem que criar um monte de grupo, configurar os grupos, configurar os links, né? É que daí Isso. isso daí também cai numa segunda pessoa de suporte que poderia fazer isso rapidamente, né? Então, tipo, Daí hoje, no caso, daí eu tenho que configurar grupo por grupo, criar convite por. Cada grupo vai ter um link, né? Então, tá criando sim. esses grupos. Mas Aí já existe um padrão, tipo, da mensagenzinha, tu só copia o link, cola lá e manda pro cliente? é que daí, digamos assim, eu preciso configurar o grupo, né? Uhum, Para mim pegar o link. Daí, se sim, 14 lojas tem, são 14 convites diferentes. Que tu tem sim. que criar. Com nomes diferentes. Com nomes diferentes, links diferentes. Sim. Exatamente. Mas isso eu acho que também dá pra gente tentar padronizar. Porque eu não sei, acredito eu, que se a gente tiver, por exemplo, um documento com isso tudo roteirizado,
né? Botar lá um padrão, são 15 lojas, tu vai criar 15 grupos e enviar essas mensagens. É que Tu se só for vai ter parar que pra pensar. configurar o grupo e colar o link, que nem a Júlia falou. Era o que eu ia dizer, porque, tipo assim, vamos dizer assim, entre no nosso grupo e confira as ofertas. Um exemplo, tá? Daí embaixo o link e daí o nome da loja. Daí, tipo, é o grupo 6 e o grupo 9, né? Aí a loja de Caxias tem o grupo 6 e o 9, a loja de Bento tem o grupo 6 e o 9. É mais ou O menos 9 isso, é né? só um. Se tiver 20 lojas, o grupo 9 é um só, que é o do tráfego. Aí, digamos assim, eu tenho uma loja em Caxias, uma em Bento e uma em Farroupilha, daí uma de cada cidade. Mas o grupo 9 é um só. Então, tipo, o grupo 6 no caso, que daí Isso aí. seria. Que vai Então, duplicar. daí Acho seria que uma daí mensagem fica padrão só, só a gente colocar isso dentro de um documento. Porque né? no grupo eu acredito que tu vai colocar o nome e uma descrição, né? O grupo tu tem que ir lá nas permissões, tu tem que desativar todas as permissões, porque quando tu desativa, automaticamente ele altera o link. Aí o cliente não consegue entrar. Sim. Então, tipo, esse é um cuidado que a gente tem também. Tanto no 6 quanto no 9, que isso dá muito erro, né? Que nem a gente tem os aquecimentos, que abre os grupos, tem cliente que vai lá, clica no botão errado, altera Uhum. tudo, daí mandou 100 convites à toa, porque daí não vai estar funcionando o link, não vai estar ativo, porque alterou. Daqui a pouco, Sim. se a gente fizesse um documento, tipo, claro, isso é uma micro parcela dentro do processo enorme, né? Mas, Uhum. tipo, como se a gente fosse parar para pensar em alguém que não entende o processo, né? Por exemplo, a gente fazer um checklist do que a pessoa tem que fazer. Tipo, passo um, criar o grupo, passo dois, fazer isso, passo três, fazer aquilo, aquele outro, mensagem. Para enquanto ela for fazendo aquela etapa, é de qual fase? É na fase 2. Na fase 2. Então, tipo, fase 2, criação de grupo, tu tem um checklist de todos os passos que tu tem que passar para poder concluir aquela etapa. De até mesmo vocês, porque daqui a pouco se perde, né? Porque a gente faz tão no automático que alguma coisa em outra pode se perder, né? Exatamente. Que nem, por exemplo, na quinta-feira eu trabalhei só configurando o grupo, fazendo convite e conferindo material. Porque daí eu não conseguia sair daquilo ali, entende? Porque eu tinha que conferir todos os materiais para ver se tu para, tipo, para conferir 8 vídeos. 8 vídeos por cliente. E daí 21 imagens para ver se tá tudo certo. Então, isso leva um tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pegar essas micro coisas e ir resolvendo o quanto antes. E para isso a gente precisa entender o processo como um todo, né? Desde a hora que o cliente chega. Agora eu acho que a gente passou por tudo, né? Falta passar pelo quê? Tem a fase 3. Tem a fase 3, mas a fase 3, digamos assim, é a que menos dá problema. O que dá mais problema do cliente, assim, não cumprir as postagens. Mesmo assim, ó, tá desenhado lá que ele tem que postar tal horário, 15 fotos com valor e o contato do vendedor. Tu vai lá e ele não postou nada, sabe? Então é mais, mas digamos, das 3 fases é a que menos dá trabalho hoje com o cliente. A fase 2, ela é mais complexa e é a chegada dos materiais. Se a gente fosse fazendo, tipo, esse checklist, por exemplo, né? Só para Tá ficar bem bom. desenhado aquilo que a gente tem que fazer, olha só. Porque daí fica mais visual da gente poder solucionar os problemas. Tipo, ó, fase dois grupos. Daí tu sempre vai como se fosse uma ideia, entendeu? Uhum. Não sei se Não, e seria mais ou menos isso, eu né? digo, Mas. Juju, que dá para ainda desmembrar mais. Quer ver? Deixa eu Exato. eu tenho um modelo aqui. Porque aqui é só um exemplo dessa etapa, né? Mas dá pra gente poder desenhar super bem. Já com os textos, já com tudo, só copiar e colar. Tipo, É que tudo vocês viram bem. que toda reunião que eu entro com alguma coisa diferente, né? Que daí eu vou lembrando. Tu entra Sim. sempre com uma coisa nova que a gente fica, uau. Sim, ó, E quer ver o que eu criei? Claro, é um mini, né? Que eu fiz para justamente não me perder nesse início do processo de onboard. Mas, ó, é tipo todo o fluxo. Quais informações eu preciso que chegue até mim, o que que eu faço com essas informações, o envio para o cliente, uma mensagem totalmente padrão, com o link do contrato, com um vídeo de tutorial, o pós-assinatura, o que que eu vou fazer, quais informações eu tenho que repassar, a descrição do grupo, então, tipo, o que eu faço, pego aqui e colo no grupo. Uhum. Exatamente, isso Quem aí. que eu preciso colocar como administrador,
o envio para o cliente, tipo, como ele entrou no grupo, o que eu vou fazer, quem que eu vou marcar. Então, tipo, é mais, como eu posso dizer, um roteiro do que a gente precisa fazer. O e-mail, daí os É que é briefings. importante a gente falar o que, por exemplo, tipo, colocar como administrador quem no grupo, o Danner. É muito importante que a gente, é aquela coisa primária que a gente aprende no comercial também, que o óbvio precisa ser dito, porque se tá subentendido na nossa cabeça, a gente esquece. Exato. Então, tipo, tem que desenhar para todo mundo poder entender, porque às vezes, que nem imagina o Taylor com tudo de coisa que ele tem para fazer, daí ele vai lá, troca uma logo do cliente porque tá no automático, ele já tá fazendo muito porque ele não consegue prestar atenção direito no que ele deveria fazer. Exato, porque o que eu penso, né? Tipo, claro, hoje a gente está personalizando bastante todo o roteiro e o processo 72 horas. Mas se o Kleber juntou todo mundo aqui para a gente criar um processo, é porque ele quer que uma coisa funcione. Seja um Então, padrão. exato, por mais que nem a Carla falou, dele vem bastante coisa diferente. Vem coisas que a gente precisa alterar, precisa comprimir etapas. Mas eu acredito que no macro ele quer um padrão para executar. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso. Já que a gente tem bastante informações de como que funciona, e a Carla também tem que ela pode ir atualizando a gente em tempo real, o que eu acho que a gente pode fazer agora é realmente desenhar tudo isso. Fazer um mapa mental, ou que nem eu fiz ali, criar um documento e a gente colocar cada uma das etapas, para a gente pelo menos conseguir apresentar para o Kleber, ou apresentar para alguém que faça os processos, né? Para a pessoa entender se está claro e apresentar as dificuldades que a gente vem tendo, para a gente conseguir ir solucionando de pouco em pouco. Porque eu acho que a gente está numa coisa muito pequena, ainda tem todo o programa 72 horas. E a gente só tem mais 10 dias, né? Porque é um mês. Exatamente. Então, como tô a partir do dia 15, eu acho que eu mandei, então tem que estar curto. Exato, eu acho que a gente pode tentar acelerar isso, nem que seja para a gente pelo menos apresentar para o Kleber e ver o que ele acha de tudo isso. Se a gente está no caminho certo, se não é bem o que ele quer. Mas se a gente não tem nada para apresentar, vai ser pior. Que daí eu acho que a gente não tá fazendo nada aqui. É que eu acho então que a gente poderia agora, tá, vamos chegar lá, quando o cliente chega lá no onboarding. Já agora fazer o primeiro passo de fase 1, que a fase 1, no meu ponto de vista, ela é a mais tranquila. O problema é só o cliente querer a data do onboarding, Sim. sabe? Digamos assim, entrou a Lita, né? Sabe uma coisa que eu fiquei com dúvida? Aquele dia que tu e a Lourdes entraram. No caso, tu só entra para apresentação e daí a gente continua. Exatamente. Vai seguir igual. O que eu vou Entendi. fazer é só essa passagem de bastão. Porque daí o que vai acontecer? O vendedor vai agendar esse onboarding e daí eu já vou estar em contato com essa pessoa. Porque eu vou estar mandando toda a parte processual para ela. Então eu vou entrar só para apresentar e passar o bastão para vocês. Ali Entendi. na frente vai ter um roteiro. Por isso que eu vou ir assistindo, vou vendo como é que vocês fazem algumas reuniões, vou ficar até o final para ver isso. O que vocês falam em todas as reuniões, o que já é meio que padronizado, né, dentro do que vocês falam, para trazer um documento, tipo, ó, tem que ser falado isso. Hoje eu acho que o nosso onboarding tem que mudar, tá? Sim. Depois que eu comecei a fazer as reuniões, eu vi que, tipo assim, por exemplo, a gente apresenta um documento ainda que é 10 dias de fase 2, hoje é 7 dias, entendeu? Sim. Eu acho que alguma coisa que, como é que eu posso dizer para vocês que a gente consiga botar uma pressão no cliente, entendeu? É aquilo ou é aquilo. Ele vai ter que cumprir. Tipo assim, uma coisa que ele fique, tá, peraí. Porque tem pessoas, gurias, que entram num onboarding com câmera desligada, que eu odeio isso, porque eu não sei se o cliente tá prestando atenção no que eu tô falando. Aí, por exemplo, esse mesmo que tinha um monte de pessoas no grupo que não vendeu, o onboarding que eu fiz com ele, os 3 estavam com a câmera desligada. Sim. E daí chegou na hora de eu começar a coletar as informações ali para a campanha, ninguém me respondia. Deu, pessoal, tem alguém aí? Pessoal, tem alguém aí? Eu fiquei 5 minutos para alguém me responder depois. E daí, desculpa, esse nós tipo não de coisa estávamos. é pra gente tornar padrão, entendeu? Outra coisa que eu já vi que acontece bastante, pegar a mesma informação que a gente já tem. Então, o intuito agora é que eu chegue para vocês as informações totalmente completo. Então, Isso por que exemplo, a ali eu gente tenho confirma. Exato, eu já tenho um briefing que chega agora da venda, né? Então, o intuito é que esse briefing chegue para vocês só confirmem informações.
Uhum. Que perde muito tempo nesse negócio. Tá, me conta sobre tua loja, qual que é a cidade? E são as mesmas perguntas que vocês fizeram lá no grupo. Então a gente não Ah, precisa não. ficar As gurias repetindo. faziam. Isso eu não faço. Uma coisa que eu passei pro Danner. Esse Danner, tu pensa que são 15 minutos que elas perdem só confirmando essas informações. Então, digamos assim, o que eu confiro? Sempre confiro com o cliente, é só a meta que foi estipulada e o tráfego, porque muitas vezes eles, não, mas não foi isso que eu acordei, sabe? Sim, Mas daí o que é interessante, antes a gente não tinha nenhuma informação lá no grupo. Então, se estava na descrição, não tem como o cliente dizer que não. E se alterar a descrição, todo mundo que está no grupo vai ver que foi alterado. sim. Então, é mais É. para a gente confirmar esses dados. Isso, é esse tipo de coisa, porque hoje o onboarding, ele é tipo uma explicação do que foi comprado. E o Kleber não Isso quer que aí. seja isso, ele quer que ele seja um choque de realidade. É isso que eu O digo, tem que ser intuito alguma do coisa que. onboarding não é mais tipo a pessoa entender o que ela comprou, é dar um choque nela para que ela fale, não, não foi isso que eu comprei, não quero mais. Né, para a gente conseguir deixar claro a execução de como que vai funcionar dali para frente. E justamente Exatamente. passar todas essas responsabilidades. Ó, se não me enviar, a culpa é tua, então vai atrasar tua campanha. Se eu não tiver os materiais com uma qualidade bacana, a gente não vai conseguir dar sequência. Então a gente está moldando tudo isso. Exatamente. Uma vez, se eu me lembrar, eu vou escrever esse script. Uma vez o Kleber deu um exemplo de onboarding para o Arthur. E ele disse exatamente a mesma coisa. Tem que ser o maior choque de realidade possível para o cliente. Então, Sim, todo comprometimento tu tem que jogar em cima dele. Jogar falas com que, por exemplo, eu acredito que aqui a gente não vai ter o problema de atraso de materiais. Acredito que não faz parte da rotina de vocês, por exemplo. Jogar sempre uma responsabilidade em cima dele. Porque se a gente diz, não posso ter atraso com materiais. Tadinho, enfim, exatamente. desculpa, mas enfim. Então, talvez algumas falas assim meio Não, mais. o intuito é ser bem mais agressivo. A gente fez os primeiros de base com a Luana lá dos treinamentos e já vem dando uns resultados bem bacana. Pra tu ter ideia, a primeira coisa que ela fala é justamente isso: tu não pode cancelar. Por quê? Porque tu não pode. Por mais que lá no teu contrato tenha os 7 dias, a gente tá fazendo uma reunião aqui agora que eu já vou te mandar 70% do treinamento ali no teu e-mail. Nossa, legal. Então, tipo, já é esse choque. Como assim eu não posso cancelar? Tu não pode. E se o teu vendedor não te falou isso, algo do tipo, a gente para por aqui agora a reunião e a gente retoma a nossa conversa posteriormente. Então tu joga realmente responsabilidade. Olha, tu tá de Uhum. acordo? Tô. Então tá bom, então agora a gente vai seguir. É para É, ser nesse sentido a reunião de onboard. o onboarding eu já acho que deveria, que por si já tinha que mudar, né? Quando eu comecei a fazer as reuniões, eu já comentei com o Danner que eu achava que precisava algo mais agressivo mesmo, sabe? Que eu acho que ele, quando foi vendido, o cliente já entendeu o que que é a base do que é. Então a gente só precisa mesmo que seja, a gente não perca muito tempo, que hoje um onboarding dá mais ou menos uns 45 minutos. Então, eu acho que leva muito tempo, porque tem dias que tem 3 onboarding, entendeu? Então, tu Sim. perdeu mais de meia tarde só em fazendo onboarding. A ideia é comprimir para no máximo meia hora. Isso aí. Tem que ser algo bem otimizado, porque daí é bem isso, gurias, que eu tava até anotando aqui. Essa questão da autoridade, ela tem que vir desde o agendamento com o vendedor, para ele enaltecer o pessoal de 72 horas, aí a parte do agendamento e a parte do onboarding ser, tipo assim, é a reunião mais importante que tu vai fazer. É ali que tu precisa estar com total atenção, tu tem que trazer todo mundo que seja importante dentro da tua empresa para poder realizar essa campanha, porque é a maior conversa que a gente vai ter. Porque, querendo ou não, vai ter que ser muito. Não tem como não Talvez ser ele. algo agressivo, né? Tipo, autoridade 72 horas. Tipo, a gente é conhecido porque o negócio é sensacional nacionalmente. Então tem que ser uma autoridade, tipo, lá em cima, né? Sim. E porque senão depois acontece essas coisas, né? Tipo, não ter uma responsabilidade de mandar os materiais, mandar de qualquer jeito, esperar uma coisa que muitas vezes não é o objetivo. Quantas vezes a gente já viu o vendedor falando, não, mas a gente estava vendendo para pessoas que eu já conhecia, que já comprava na minha loja. Mesmo tu ter explicado isso na primeira reunião de venda, mesmo ter passado lá no board que o objetivo era esse. Então, é reforçar esse tipo de informação. Muitas Deixar claro. informações também. Kleber, não,
O Kleber não me falou que era eu que tinha que postar. Não foi isso que o Exato. vendedor me disse, sabe? Então, são coisas assim que a gente vai escutando no decorrer da campanha, sabe? Sim. E deixar Essas essa autoridade informações. também, né? Porque quando eu for criar o roteiro, eu acho que uma das coisas que eu vou acrescentar é justamente isso, para que essa fala não aconteça. Ah, mas o vendedor me falou que não era assim. Não, então, peraí. Quem que foi que vendeu? Quem falou contigo? Vou colocar aqui Uhum. na reunião agora, porque esse não é o nosso padrão. A gente não trabalha nesse formato. Que nem a gente teve 2 clientes também que entraram semana passada, eu não lembro o nome do outro, mas um era da Firdaus, que ele disse assim: "Ah, mas o vendedor disse que eu não teria gasto nenhum com tráfego pago". Tá, mas espera aí, como é que a gente vai começar a tua campanha? Dele: "Não, não vou botar mais nenhum real". Aí tu fica: "Ai, meu Deus do céu", daí tu tem que ficar todo contornando, aí o cliente já tinha data pra campanha, daí ele não respondia mais o Diego, e daí, tipo, ele vai ter que fazer campanha agora, vai ter que fazer planejamento hoje pra ele começar a segunda. Sim, exato. É ter esse tipo de autoridade. Mas eu acho que esse tipo de situação, ela acontece em várias etapas. A gente precisa muito ficar frisando isso. Até agora, tipo, a gente fazia os contratos antes, ele era 2 segundos, a pessoa assinava, não questionava nada. Agora me questionam até o que é que tá escrito ali. Uhum. Então, tipo, é ter essa autoridade. Olha, esse é o nosso padrão. Tu, não foi isso que teu vendedor acordou contigo? Calma aí que eu vou conversar com ele. Vamos voltar. Mas eu acho que tendo várias dessas informações já consegue criar um padrão dentro disso. E resolver muitas dessas questões dentro do onboarding, né? Uhum. Eu acho que agora é só a gente começando ali desde o onboarding. A fase um ela vai ser mais tranquila pra gente estruturar tudo isso, né? Porque a fase um mesmo é só a fase um não, antes da fase um é só o cliente mesmo retornar esses materiais. A gente causar a urgência dos materiais deles. Depois que a gente tem o material, é mais fácil. E também o prazo que a gente tem que ter um padrão de entregar um dia antes. Porque eu Sim. mesmo, eu já fui cliente da academia, então, tipo, eu ficava muito puta da cara e dizia, Kleber, eu não recebi os materiais, a tua equipe não mandou. E daí o Dani dizia, tu era muito chata porque tu queria tudo um dia antes. Daí eu falei, claro, tipo, eu não gostei das artes, dava tempo de trocar, senão eu tinha que postar de qualquer jeito, tu entendeu? Sim. O que eu acho que dá para tu fazer? Eu não sei se vocês já têm um drive com todos os documentos, o que precisa, o que é enviado para o cliente em cada fase, mas tu podia compartilhar isso com a gente para a gente tentar montar isso tudo em um documento só. Então, eu adoraria que tivesse isso. Então Que joga não pra tem gente tudo que tu tem de link aí pra que gente não poder tem organizar. um padrão. O que eu posso dar uma pincelada ali do que toda hora a gente está mudando alguma coisa para ir adequando no cliente, sabe? O que eu vou mandar agora de imediato para vocês vai ser os treinamentos do Kleber. Isso foi a melhor coisa para nós. Por quê? Se começar 7 clientes, a reunião de fase 2 era mais chata ainda. Porque ali tem o planejamento de stories, daí tu tinha que explicar o planejamento de stories, ou como postar, a criação dos grupos. Então, aquele treinamento ali, tipo, diminuiu de 7 reuniões no dia, eu consigo fazer em 1 hora te esclarecer todas as dúvidas. Sim, Então, ali é uma solução, assim, que foi perfeita para nós, entendeu? Daí agora a gente tem que pedir para ele gravar o aquecimento, que eu já mandei o roteiro, e a fase 3 também. Então, das reuniões, a gente faria agora só um onboarding mesmo. Mas que mesmo nisso tudo, eu acho que seria interessante a gente montar um documento para o cliente, uma base do que a gente conversou no onboarding, assim, sobre a campanha, que muitos deles querem a apresentação. Ah, consegue me mandar essa apresentação para mim mostrar para minha equipe? Só que, tipo, a gente não tem como a gente mandar aquilo ali, sabe? Então, a gente mandar isso ali para eles e já muito especificado nesse mesmo documento sobre os prazos, sobre o não cumprimento da data, sabe? Então, ser muito direto. Teria que ter sim. uma ata padrão dessa reunião de onboarding. É, o que dá pra gente fazer, dá pra gente deixar um documento. Tipo, que nem ali a gente tem uma aba lá no Drive com o tutorial de assinatura do contrato e a página final. Daí, o que eu faço muitas vezes? Vou lá, coloco só o link de visualizar e mando pro cliente. Então, dá pra gente tentar fazer isso ali meio que padrão para eles também. Tipo, terminou da reunião, tu só vai precisar sair e enviar esse link pro cliente, que já vai ter lá pré-escrito tudo que vocês Uhum. conversaram e um PDF com os documentos que tu apresentou.
É o que os clientes querem. Eles, conseguem me mandar essa apresentação? Só que não, tipo, uma que tá errada, porque antes eram 10 dias, 16 de campanha, então hoje é 13. Então, daí os clientes antigos, tá, mas antes não era 10 dias, tá, mas não, agora mudou. Ah, não, mas é que tu tá falando e tá aparecendo na tela ainda, sabe? Então, tipo, a gente Sim. tem que ter isso. É muita melhoria que. Vamos editar. Eu acho tudo que isso. manda tudo isso que tu tem e a gente vai se achando. Como a gente já tá meio que entendendo como é que funciona tudo, a gente vai padronizando. Tá. Vocês querem que eu mande naquele do que tá os supervisores junto? Ou Pode nesse ser, outro? pra mim Pode tanto ser faz. naquele dos supervisores, tanto faz também. Tá. Eu Manda já até tudo que tu anotei for aqui encontrando ali durante o dia. Ó, tenho Vai esse mandando. documento também, tenho esse planejamento que a gente faz recorrentemente. Tá. E situações que forem acontecendo, tu vai mandando, porque daí a gente vai organizando isso. Se tu conseguisse uma reunião de onboarding gravada também, É, Uhum. Isso é bom. Tá, eu posso ver porque que acontece. Os outros onboard que eu tô fazendo, eu não tô conseguindo gravar. Todos os que eu gravo, eu não escuto, não sai a minha voz, sai só do cliente. A gente já mexeu várias vezes ali nas configurações, sabe? E Pra tu ver grava onde? eles gravam pelo Windows G, no Júlia. Windows G. Não tem como no usar o Windows G drive não sai. branco? O drive da academia ou o roxinho? Esses Eu dias eu acho que tinha teria que usar. comentado com o Danner sobre pra gente usar, mas ele me falou o porquê que não dava. Então, os do Danner consegue normal, sabe? O meu só sai a voz do cliente e não sai a minha. É que o meu Windows G também, ele grava a tela e a pessoa que tá falando na tela, mas ele não grava. E Eu quando, tenho por que exemplo, liberar. e daí ele sai, tipo, pode estar ali há 30 minutos falando, daqui a pouco ele desliga e eu nem vejo É e que eu pronto. acho que o Windows G tem esse limite. Tipo, ele fica um tempo, bateu o Uhum. tempo, ele para de gravar automático. Tá. Se daqui a Então, pouco daí, fosse otimizar isso para vocês poderem usar um drive que nem o comercial usa de gravar, seria bem mais seguro. E se o cliente falar que vocês não falaram algo dentro do onboarding, tipo, esses últimos, ele pode querer questionar, a gente não tem a gravação. exatamente. Foi o que aconteceu semana passada com um cliente do Kleber, que o cliente falou, tipo, coisas absurdas pro Kleber. E ainda que o Danner tava, tipo, junto comigo, eu tava muito puta naquela reunião. E daí eles falaram, daí o Kleber, não tem problema, eu tenho a gravação e eu posso ver junto com você, só que o cliente não quis, mas eu não tinha gravação, o Kleber fez mais para intimidar eles. Sim, Então, se eu tivesse, seria tipo assim, tá aí a prova do que eu falei para ti, entendeu? sim. Que o cliente Mas eu acho falou. que dá pra gente tornar padrão o gravar ali pelo roxo, né? Uhum. Então, E depois daí, eu só vejo para isso. vocês entenderem, esse documento que eu vou mandar ali do onboarding, reunião 72 horas. É exatamente o que tá ali que a gente fala, tá? A única coisa que eu me apresento, falo, eu dou uma pincelada, tipo, sobre o que eu faço. Aí ali, mais quando chega no final, que não tem ali a data que eu alinho com o cliente, porcentagem, sabe? Então, tipo, quanto ele vai usar naquela campanha e se ele tem um foco de aniversário, algum foco mais específico, sabe? Que isso também seria legal nós ter como um padrão, sabe? Porque às vezes as gurias que fazem lá no programa, a gente fez o planejamento e enviou o cliente. Não, mas eu falei que eu queria fazer do aniversário da loja, mas delas esqueceram, Sim, sabe? Então são coisas assim que daí, tá, daí tu fez o planejamento à toa, porque daí tu fez com que eles passaram informação e não com a base que o cliente tinha. Uhum. sim. Se a gente usasse ali, então, por exemplo, porque daí vocês fazem outras reuniões, que nem o que o Kleber fez tutorial foi da fase 2, não foi? Tem de fase 1 e fase 2 agora. Daí ele Tá, falou que essa semana ele vai gravar a fase 3 e aquecimento. legal. Daí, no caso, tu só vai fazer, tipo, uma reunião de 15, 20 minutos só para tirar dúvidas. Tem casos que nem precisa reunião, tá? Hoje, por exemplo, todos os clientes que vão começar a fase 1, que iniciaram a fase 1 hoje, que também teve hoje foi um dos casos que todas as fases 1 começavam às 9 horas. E tiveram que começar meio-dia, e eu Uhum. mandei material 11 horas para o cliente, porque não tinha Entendi. os materiais prontos. Uhum. Então, tive que alterar todo o documento, só que daí vocês pensam que o Kleber vai mandar lá a pessoa falando do aquecimento que começa às 9. Como é que eu vou contornar essa situação, trocar para o meio-dia, porque eu vou ter a prova que o Kleber tá falando isso, entendeu?
Então é tudo isso que tá entrando, assim, que eu tento dar uma geralzona rápida para nós não sair prejudicado com o cliente. Sim. Daí volta às situações e a gente está se adequando dentro daquilo que o cliente pode fazer. Exatamente. E a gente tem que estar sempre tapeando o trabalho, né? Que nem a Duda me disse a assim, Carla, situação. tu é engraçado, porque, tipo assim, o cliente tava certinho, mas foi erro nosso de não subir os materiais. A gente sempre, daí que nem teve um cliente que eu contornei, não, a gente tá com uma instabilidade, que não sei- tipo, enganei o cliente legal e ele super se comoveu. Só que aquilo não era intenção, entendeu? Porque daí acabou me prejudicando com os outros clientes. Então, tipo, eu tentei fazer que o cliente começasse com o tempo no tempo certo e prejudicou os outros que mandaram certinho. Sim. É isso, é o tipo de coisa que a gente tem que também mapear uma lista de prioridade, né? De não deixar os clientes na mão. Nem que seja por tempo de contrato, por valor de pagamento, mas a gente tem que definir o que é prioridade e o que não é. É que daí, como eu disse pra vocês hoje, assim, ó, na sexta-feira, na quinta-feira, as minhas demandas eu organizei tudo certinho pra mim não ter que trabalhar na sexta, entendeu? Só que daí eu não consegui, porque daí na sexta-feira o Taylor me dizia subir tal cliente, consegui subir mais cliente. Então, cada meia hora eu parava pra conferir um cliente diferente. Então, eu Sim. tô sempre dependendo dos outros conseguir entregar a demanda pra mim poder. Tirando a reunião de fase 1 e fase 2 agora, que daí otimizou porque o Kleber fez os treinamentos, aí tu faz a reunião de tira dúvidas, às vezes não faz, porque daí não precisa. Isso deles conseguem pelo WhatsApp? E quais outras ações tu vai fazendo daí, por exemplo, tipo na fase 1, é o planejamento? Isso, assim, ó. A gente faz o planejamento, estipula um prazo, né? Estipulou aquele prazo para o cliente subiu os materiais, começa as edições. Aí, digamos assim, um dia antes de ele iniciar a fase 1, eu já mando o treinamento de fase 1. O Uhum. correto seria mandar os materiais, mas daí a gente manda no dia para o cliente, né? Que ele tem só um tempinho ali para verificar se está de acordo com o que ele esperava. Uhum. Aí o cliente postou lá os 3 dias de fase 1, que tem menos postagens, a gente vai para a fase 2. Um dia antes da fase 2, a mesma coisa. Envia o treinamento para o cliente, e daí lá naquele treinamento, pede para criar os grupos, mas pergunta se algum cliente cria o grupo por conta. Não. Então, de manhã, digamos assim, amanhã de manhã vai começar 7 clientes. Daí o que eu faço? Pessoal, conseguem criar o grupo e me colocar como administrador? Daí, tá, vai chegar na fase 2, a fase 2 começa amanhã meio-dia. Hoje o cliente já recebeu o treinamento, aí amanhã de manhã, se ele tiver dúvida até às 9 da manhã, ele tem que mandar todas as dúvidas, daí eu marco uma reunião com ele breve, ali uns 10 minutos, ou eu gravo um áudio explicativo para ele. São dúvidas muito pontuais, sabe? Então, aí gravei, tirou as dúvidas do cliente, ele me coloca lá como administrador. Daí já configuro o grupo da empresa dele, já envio os 2 modelos de convite, os áudios que eles têm que gravar dentro de cada 100 pessoas que entram, né? Aí tá, fiz isso aí, oriento sobre a postagem que começa ao meio-dia. Aí eles começam as postagens, 3 dias antes das vendas começa o aquecimento. O aquecimento começa às 9 da manhã. Também, um dia antes, eu envio para eles, ó, esse link é com uma explicação o que é o aquecimento. Eles vão começar a executar o aquecimento, daí sim, daí eu tenho que ficar, entrou na fase 2, todos os dias eu tenho que conferir quantas pessoas tem no grupo 6 e quantas pessoas tem no grupo 9. Que daí ali começa uma pressão no cliente, ó, pessoal, não tá entrando pessoas no grupo, daí todo dia tu tem que estar na cobrança de eles colocarem pessoas dentro do grupo. Agora ali, a gente tinha aquele disparador, só que a gente não teve sucesso com os clientes que usaram o disparador. Ali que a gente estava tentando vender o SMS e o WhatsApp. Então, a gente achou que ia ser muito positivo para nós, a gente estava oferecendo isso na reunião de fase 2, mas não trouxe resultado positivo para o cliente. Então, daí a gente vai controlando quantas pessoas tem no grupo, e lá no aquecimento, que são 3 dias também, para se o cliente está abrindo o grupo, se as pessoas estão interagindo. Então, a gente vai tendo tudo isso na fase 2. Nossa,
É tipo tudo muito emergente, né? Preciso de agora para agora. Tipo, Isso vou te aí. mandar agora para tu postar daqui a pouco. Isso aí. É porque o que eu Nós pensei? conseguimos mandar antes, entendeu? A gente tem isso tudo pronto para mandar. Só que tem um pequeno detalhe. O Taylor não consegue entregar isso. Sim. Então, se o Taylor dissesse, ó, Carla, consigo entregar um dia antes de cada fase, gurias, para mim seria muito perfeito, porque o processo ia ser muito organizado. O cliente vai começar amanhã, mas tá tudo certo, porque ele já criou o grupo, eu já configurei, já mandei os convites. Então, o Sim. cliente só vai começar. A gente teria que trabalhar com essa possibilidade de um dia antes estar tudo pronto para começar. Isso aí. Porque o que eu pensei aqui em mapear, tipo, a primeira fase, tu manda o treinamento, planejamento, prazos, edição, post. Aí a segunda fase, treinamento, grupos, dúvidas, conferência de grupos, convite do grupo, post, e daí conferência, novamente, daí do cliente, daí o aquecimento, e daí depois a venda. Meu Deus, é muita coisa. E tudo isso sem padrão, né? E sem um padrão, porque daí, tipo, o que acontece? Vocês refazem o mesmo trabalho que vocês fizeram na fase 2, vocês fazem de novo na fase de aquecimento, que lá, que nem a questão dos grupos, que o cliente pode criar e tu só configurar, né? Tipo, ele pode ele fazer. No caso, eles que criam. Eles têm que Exato. criar o grupo 6. Então, tipo assim, eles criam e a gente tem que configurar. Só que, tipo assim, daria pra gente ter algo explicativo para o cliente que ele já fizesse, se viesse pronto pra gente, entendeu? Isso a gente conseguiria ser muito mais fácil e para o cliente acho que também mais prático Porque é também. um tempo prático que, querendo ou não, come muito do teu tempo, que ficar lá criando grupo que o cliente, na verdade, ele precisa gravar e mandar os materiais, vender e criar os grupos. Tipo, ele não tem uma taxa muito grande de coisas que ele tem que fazer. Ele tem que seguir os roteiros, gravar os vídeos e mandar para vocês. E isso grava um tutorial, né? Tipo, ó, Sim, como só vai você vai lá. criar o grupo. Você vai Exato. entrar no seu WhatsApp e assim tu faz passo a Um passo. tutorial como se fosse para uma criança de 2 anos. Igual o treinamento de assinatura de contrato. Mesma coisa. Tu grava ali, tipo, especificado e larga um documento do passo a passo do que ele tem que seguir. Porque se ele já entrega isso, já é, tipo, vamos dizer, 30 minutos do teu dia, pensando em alguns clientes que tu vai criar um grupo, que tu já liberou, que é ele que vai fazer. E daí nem que a gente crie em cima disso já uma cadência de, como é que pode dizer, de pressão dentro do cliente. Tu manda o documento, dali meia hora tu manda, olha, que bom que tu já deve estar aí no processo de criação, se tu precisar de tirar alguma dúvida, eu tô aqui. Dali a pouco tu manda de novo, ó, ainda não recebi o link do grupo, tu conseguiu criar? Conseguiu Pra acessar lá o tutorial para te ficar criar? pressionando realmente. E daí Criar isso uma também já é um cadência. isso já é um ponto para adicionar dentro do onboarding para o choque de realidade. Tipo, pegar, por exemplo, os principais pontos das ações que é responsabilidade do cliente fazer, e ele tá, tipo, muito ciente que ele precisa fazer aquilo ali. Senão a campanha não acontece. Isso. E mostrar a importância, né? Junto com esse vídeo Isso. de tutorial, a gente pode gravar um vídeo só explicando por que é importante você criar o grupo. Porque se você não cria o grupo, não tem grupo, a pessoa não vai entrar e, consequentemente, não vai ter venda, pipi. E essa questão... Oi, desculpa. Não, pode falar. Não, o que eu ia dizer, e essa questão de tu ter, tipo, por exemplo, um tutorial para cada coisa, tipo, para criar os grupos, traz mais autoridade para a equipe e mais maneiras mais fáceis de tu rebater o cliente. Porque, tipo, tá, cara, por que tu não fez? Tem um tutorial lá. Exato. E sempre jogar que, por exemplo, se ele não criar o grupo, não é a equipe, a gente que vai sair no prejuízo. É ele, porque é ele Exato. que vai deixar de vender, é ele que vai deixar de faturar. E eu acho que ambos os lados aqui não querem isso. Então, a gente precisa que o padrão, conforme o que a gente está mandando, seja executado, né? Sim. A grande verdade é, para nós, se o cliente não mandar material, é muito mais fácil a gente cancelar e adiar a data do que ficar remendando e criando outras maneiras e ficar se desdobrando e ficar personalizando o padrão para o cliente, né? Então, Pegar alguns pontos na reunião de venda. Pode falar, Ju, depois eu falo. e é possível que lá no final não seja alcançado o objetivo, né, necessário. Então, É que tudo vai impactando a campanha. exato. Se ele É uma não criar construção, ali, né?
Isso aí. É que nem eu sempre digo na reunião, a gente cria 2 modelos de convite. Tu vai mandar 50 para 50 pessoas do teu banco de contatos. Entrou, permanece enviando esse convite. Se não, nos comunica, ó, pessoal, não está funcionando, a gente vai alterar para alguma coisa que seja mais agressiva, mais atrativa, porque é a importância das pessoas entrarem no grupo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho 15 mil pessoas no meu banco de contatos, como é que eu vou mandar em 7 dias? A gente fala do disparador. Ah, mas é que para mim é inviável. Sempre, tipo, tem sempre um não dá. Ah, para mim não tem como. Ah, isso não tem, sabe? Por isso que no onboarding é tão importante a gente quebrar essas objeções. Exato. De tipo assim, lá no roteiro tem 3 tipos de convite que vocês podem mandar. Aí tu já tem pré-pronto. Se ele te mandou os links lá dos grupos, tu já deixa pronto. Manda, ó, tem esses 3 tipos. Vê aí qual que performa melhor. E já lá no onboard a gente tá quebrando essa objeção. De, tipo assim, sei que aí na tua empresa não vai faltar esforço para a gente poder bater a meta, porque vocês são uma empresa ali, um time com compromisso, que nem o Kleber sempre faz. De, tipo, jogar a responsabilidade para a pessoa se sentir, tipo, mais Exato. fera de E que tudo. nem a gente fez, foi lá dentro do dia D, né? Então a gente tem ali equipes de 7, 8 vendedores. Olha, tu consegue, se eu não me engano, na reunião de vendas já o vendedor fala, tu consegue deixar uma pessoa responsável só por responder o grupo, por dar uma atenção na campanha? Se não, aí já é um outro momento que tu fala, tá, mas quantos vendedores tu tem? Ah, tenho 5. Tá, se a gente diluir esses 15 mil contatos que tem na tua base, tu acredita que eles conseguem parar 1 hora ali e enviar os convites? E querendo ou Consegue. não, tem um cálculo certo, né? Tipo, a pessoa tem 15 mil na base, mas, tipo assim, X tantos leads que ele tem que mandar para uma taxa de tantos entrar no grupo. Então, tipo, não vai precisar mandar para os 15 mil, né? É. Tipo, uma taxa. Sim. Quanto que Exato. vocês cobram para fazer o disparo, Carla, tu sabe? É 19 centavos SMS e 35 centavos WhatsApp. Então, fazendo, sei lá, um cálculo ali que a pessoa vai gastar R$ 150. Elas criam uma objeção de valor pelo preço que tem que pagar? Não, é que assim, ó, antes a gente estava oferecendo, estava tranquilo, o problema é que não estava trazendo resultado para o cliente, entendeu? A gente testou na Artivelli, a gente testou na Marli, a gente testou na madeira de demolição, então foram clientes que a gente não obteve resultado através do disparador. Então, E daí a objeção deles para não disparar é justamente por não trazer resultados, mesmo que sejam novos clientes? mesmo que sejam novos clientes, no fato assim, ó, ah, como é que eu vou estar gastando mais se eu já paguei pela campanha e eu não sei se vai dar certo? Que nem a gente fez com o cliente, ele, como é que eu vou investir? Para pensar, ele não vendeu nada, gurias. O grupo o que que acontece? Acho que a loja já estava queimada, porque é lojas que vivem de promoção, né? Então, portanto, a loja dele fechou mês passado. Eles, vocês pensem comigo, eu paguei 3.500 nos 72 horas, eu investi R$ 1.000 de tráfego. Então, 4.500 eu perdi, porque eu não tive nenhuma venda, ele disse. Ele vendeu um travesseiro de R$ 48. Então, Isso também acho que é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro dentro do onboarding, né? O porquê a campanha não funciona. o que Ou que você está acontece? executando errado, ou tu é uma loja que já faz muitas promoções, já está queimada no mercado, né? Isso aí, eu acho que isso seria muito importante falar, porque o que que a gente está fazendo? Ah, outro ponto, gurias, é porque é muita coisa na cabeça, eu vou lembrando. Agora tem a reunião dos 7 erros de 72 horas, tá? Para saber os pontos que funcionam, por que que o cliente não bate meta. Então, o Danner entra em reunião com o cliente para falar a importância de a quantidade de pessoas no grupo, a importância do tráfego pago, a importância do engajamento da equipe. Então, tem essa reunião dos 7 erros de 72 horas. Ela acontece em qual período? Ela acontece, o que acontece ali? O cliente entrou para 72 horas, ele está na fase 1, o Danner já marca essa reunião. Mas daí, tipo, não pode ser em horário de trabalho, né? O Kleber não deixa. Então tem que ser às 7 da manhã, às 7h30 da manhã, ou às 18h30 e às 19 da noite. Só que daí tá aí um porém. Os clientes acham muito cedo, 7 horas ou 7h30 da manhã. Porque a maioria das lojas hoje abrem às 9, né? Então, para o cliente seria mais viável fazer às 8h30 às 9, é o que eles passam para gente. Ou no período da tarde, só que o Kleber não liberou o Danner para isso. Ele Sim. só naqueles horários ali. E o que é falado dentro dessa reunião?
Essa reunião, o Danner, eu nunca fiz, tá? Eu só agendo para ele essa reunião explicando qual a importância, o que ele vai passar para o cliente, o que do método que a gente está criando a campanha dele, o que realmente pode dar impacto se ele não fizer. Dá para otimizar isso no onboard? Vocês não acham? E daí é isso, sabe? Mas Talvez esses 7 erros já podiam estar atrelados com aquilo do choque de realidade. Isso aí. Exato. Eu acho que dá para comprimir isso tudo numa mesma reunião. Não detalhe, precisa não são desmembrar. todos os clientes que participam, tá? Mandei sexta-feira mesmo. Não, quinta. Mandei para 14 clientes que estão em campanha. O Danner só consegui marcar uma pro Danner. Justamente por conta dos horários. Sim. E eu acho que, eu não sei como vocês abordam isso, mas se eu falo que é uma reunião para falar de erros que pode ser, talvez a pessoa não tá interessada porque ainda não aconteceu esses erros. Isso, ela não tá, tipo, emergente, tipo assim, nossa, pode Exato. acontecer. Só que daí, É, que claro, ela não a hora vê que a o- bomba estourar, ela vai reclamar por primeiro, isso é óbvio, né? E se tu tá dentro do onboarding, daí, tipo, é várias coisas que a gente vai organizar, mas eu vai pensar, é um alinhamento, mas ali tu fala tudo. Exato. É, porque isso é mais para preparar o cliente para ele saber, por mais que ele já seja antigo nos 72 horas, já fez 3, 4 campanhas, ou até mesmo para o cliente novo. Ele está entrando, ele não sabe como é que vai funcionar, então ele vai ter que ter essa reunião para ele saber o processo. Se ele quer bater meta, ele vai ter que seguir aquilo que a gente está passando para eles. Porque Sim. o segredo dos 72 horas é pessoas no grupo. Todo mundo sabe que esse é o segredo, né? Então, tipo, o foco é o banco de contatos. Só que isso é o problema. Às vezes o banco de contatos é muito queimado, o cliente já vende muitas promoções. Então, isso tudo tá ligado uma coisa na outra, né? Uhum. É, mas eu acho que dá para colocar assim isso dentro do onboard. E daí tirar aquela questão das reinformações, né? Tipo, tu confirma ali 5 minutinhos, tipo, é isso, aquilo. E daí partir pro. Porque assim, ó, tu terminou de apresentar fase 1, fase 2, fase 3, né? Quantos dias, o que cada fase fala. O que a gente confirma com o cliente? O ticket médio, a meta, o investimento do tráfego, se foi alinhado com o vendedor ou não, que a maioria deles não vem alinhado, então a gente estipula. Qual que é a porcentagem que ele vai trabalhar da campanha, e a data, a gente sugere uma data, dependendo da data que ele está chegando, né? Se está muito próximo ou... E daí, o que ele vai focar na loja, se é aniversário, alguma coisa do tipo. Então, isso ali. E daí, ali no final, a gente já fala, ó, pessoal, a importância de a gente enviar o planejamento e receber no prazo é justamente pela falta. Se a gente não tiver esses materiais, a gente vai ter que reagendar a campanha. Então, isso pode impactar para ti. Se você acha que essa data é importante para sua empresa, a gente pode manter desde que você envie os materiais. Caso contrário, então tem cliente assim que tá. Desculpa o que eu vou falar, mas tipo, cagando pra campanha, entendeu? Sim. Daqui a pouco eu falar essas mesmas coisas, só que de um jeito diferente, com um posicionamento diferente. É, eu acho que tem que ser um posicionamento bem mais agressivo para isso, até para o cliente absorver. Tipo, menos falar. consultivo e mais, tipo, ó, isso aqui é autoridade. Tu não vai vender o tanto que Observando. teu potencial pode se tu não seguir isso aqui. Exato. Porque eu acredito que, assim, por mais que a reunião de onboard hoje explique todas as fases, tipo, o que é a fase 1, o que é a fase 2, o que é a fase 3, no final da reunião o cliente não lembra nem o que é a fase 1. Então, eu E acho já é que... por isso que tem o treinamento do Kleber. Exato, eu acho que por isso a gente tinha que ser bem mais breve e ser mais agressivo nos outros pontos, por exemplo, nos erros. Ó, como é que vai ser? São 3 fases que a gente vai executar. Cada uma das fases tu vai ter uma reunião como essa para explicar só sobre aquela fase, para tu não ter dúvida nenhuma de como que vai ser. O que tu precisa entender agora? Como que vai funcionar e qual que é a tua responsabilidade nesse processo? Que é fazer isso, isso e isso para a gente evitar esses erros, por exemplo. Entendi. Então, eu acho que é muito mais importante a gente ser agressivo assim. Não se ater tanto ao produto e mais à responsabilidade do Exato, cliente. porque o produto, o vendedor já fez toda essa parte. O vendedor já explicou como é que funciona cada uma das coisas, qual que é o objetivo maior da No campanha. pitch de venda tem, tipo, explicando cada fase. Né? Exato, então acho que se ele veio até aqui, ele já não lembra da reunião de venda,
Não vai ser eu falando novamente que na reunião de fase 1 Eu vou dar um vai saber. exemplo para vocês. Hoje a cliente, eu fiz um board com ela, já foi passado, ela me disse assim, moça, me ajuda, quantas fases tem a campanha? Quantos dias é cada fase? Tipo, tá na descrição do grupo dela. Então, tipo, eu fiz um print da descrição e respondi assim. Porque, tipo, pô, é falta de atenção às vezes também, né? Já é a terceira vez que alguém tá te repetindo quais as datas, o que cada fase é. Então, tu não tá prestando atenção nisso? Uhum. Exato. É uma falta de interesse dentro do teu próprio evento que tu acabou de investir. Então, isso também é uma coisa que a gente pode colocar. Olha, tu tá investindo 3, 4, 5 mil reais que eu preço na nossa campanha. Concorda comigo que não é barato? Não, não é barato. Então, eu tô aqui para te entregar uma qualidade. Preciso que tu esteja comigo. E a O gente tem que processo do trazer- acesso no gerenciador também. Então, tipo assim, ó, toda hora eu tô lembrando de alguma coisinha assim. Sim, Vamos anotar. dá para colocar isso também. Deixar de frisado para a pessoa que a reunião de alinhamento também já vai pegar os acessos, por exemplo. É, cliente, por exemplo, assim, ó, o cliente, eu não, eu não confio em passar meu acesso do gerenciador. Eu tenho uma pessoa que cuida, então eu não vou passar para vocês. Tá, mas tipo, peraí, não tem como a gente trabalhar na campanha. Não, vocês passam que a minha equipe sobe. Daí a gente explica o porquê que a equipe dele não pode subir, que a gente tem todo um controle, que é um padrão, sabe? A Larbras, que é um cliente que foi vendido lá na IES, está parada por conta disso. O Kleber disse, congela, não responde, não faz mais nada, que uma hora ele vai querer cancelar e deu, sabe? Sim. É, isso também é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Dá para deixar claro isso na venda, tipo, quando o vendedor vai falar, tipo, tu vai ter o grupo 6 e o grupo 9. Um é na base e o outro é no tráfego, que a nossa equipe vai ter acesso ao teu gerenciador para poder subir essas campanhas, porque é necessário a gente fazer todo um acompanhamento, para a tua equipe não precisar ter esse trabalho. Nós vamos cuidar para você, entendeu? Tipo, como se fosse uma coisa super positiva. Já para e é tipo, é 2 minutinhos que tu vai falar na venda que não vai fazer diferença, mas tá gravado e a pessoa tá ciente. Sempre levando benefício para o cliente, né? Exatamente. Que vai poupar o tempo dele, vai poupar a equipe dele, ele não vai precisar se preocupar com isso. Então, é uma responsabilidade nossa, ele está pagando por esse serviço. Então, Aquela questão que o vendedor, que às vezes eu escuto, né? Agora não tanto, mas tipo assim, o que que eu vou ter que fazer? O cliente fala às vezes, né? Então, a nossa equipe vai cuidar disso, disso, disso. Então, tu só tem que mandar os posts e vender, mandar os materiais e vender. Então, deixar cada vez mais claro que a gente toma conta de uma gama muito grande, que ela precisa somente colaborar com aquilo ali. E que, tipo, a gente está servindo ela, a gente está ajudando ela. Como a Ju Exato. falou, é tipo o benefício máximo para a pessoa se sentir super engajada. Porque que nem tu falou, Carla, se a pessoa não está engajada nem com a campanha que ela pagou 13 e pouco para fazer, o que adianta fazer uma campanha? Não, e eu acho que outra coisa que a gente tem que deixar claro, até Não tô depois dá mais pra ver escutando isso. vocês. Ué, tô te ouvindo. a gente te escuta. Ué, será que foi o dela que travou? É o fone de Agora eu escutei. Voltou? Ah, tá. A gente tava te ouvindo normal. Porque eu acho que a pessoa, quando ela compra, ela não imagina que é um evento do tamanho que, tipo, realmente é. Eu acho que o onboarding vai servir pra isso também. Tipo, deixar Nossa, mas claro que é ninguém me um falou. evento enorme. Ninguém me falou que eu tinha que mandar convite, ninguém me falou que era tão trabalhoso, ninguém me falou não sei o quê. É muito ninguém me falou isso, sabe? Só que a gente sabe que foi falado e que não foi vendido uma mentira, entendeu? Sim. No Uma coisa próprio que Kleber. até aparece nos depoimentos. Ai, era mais difícil do que eu pensava, mais trabalhoso do que eu pensava, mas vale a pena. Sim. Aparece muito isso nos depoimentos quando chegam para nós. Esse cliente que deu o BO lá que eu falei pra vocês, o Kleber fez a reunião com ele, foi o Kleber que vendeu, o Kleber entrou num boarding comigo, e o cliente nessa reunião que deu o BO, ele falou pro Kleber, não, mas ninguém me falou, deu Kleber, como ninguém te falou, se fui eu que falei contigo desde o começo, sabe? Sim. Daí, tipo, cara, o Kleber tá te falando isso, quem sou eu pra, sabe? Então, é mais isso aí mesmo. Então, eu posso descrever para vocês o que hoje a gente faz dentro da fase 1, da fase 2, da fase 3, especificando, daí vocês vão entender melhor ali
Porque eu falando é o que eu tô vivendo no dia a dia, que tá sendo uma bagunça. Tipo, Sim. antes, quando eu não fazia reunião e não tava no atendimento, eu ficava pensando, cara, não precisa ser assim, dá pra ser diferente. Só que hoje eu vejo, porque a Emily, tipo, admiro muito a Emily, que trabalhou com contração no último dia, porque ela queria dar conta, mas, tipo assim, dar conta porque ela não conseguia. Ela sempre me disse, Carla, eu nunca consegui trabalhar até às 18, eu sempre trabalhei até às 2 da manhã, todos os dias. Porque senão eu não conseguia dar conta dos meus clientes. Então ela tentava organizar assim, mas ela nunca conseguiu organizar que ela trabalhasse dentro do horário dela, entendeu? Sim, Então é até mais para depois a gente conseguir criar um pop para ti, né? Sem um processo não tem como a gente alinhar o teu dia. exatamente. Foi que nem foi que uma das coisas que eu passei pro Danner. Tipo assim, eu não consigo. A segunda-feira é um dia que a gente vai pra caminhada, eu tenho que preencher os executados, fazer o feedback de cada cliente, tenho que passar pro Anderson. Então, daí de tarde eu tenho mais outras demandas, daí tem dias que eu não faço a minha função, que é fazer planejamento. Sim. Mas, gurias, então eu vou fazer detalhado agora. Eu já mando ali para vocês, ali mais ou menos o que eu faço, pra gente conseguir criar uma jornada certinha. Então é Então, isso. sim, A gente acho espera que- para tentar alinhar tudo isso. E conforme vai mudando, tu vai mandando os áudios para nós pra gente tentar É. adequar também. pra Sim, gente poder otimizar. Fiz várias Eu anotações. vou pegar a gravação dessa reunião também e montar conforme que a gente falou aqui, que também já vai ajudar a escrever esse processo. Seria ótimo se essa semana a gente conseguisse terminar isso para começar a jornada, porque a gente tem que entregar basicamente semana que vem. Então, por mim, eu posso até, dependendo do dia da semana, depois do horário, não sei para vocês. Eu também tá bem tranquilo. Então, Eu consigo só daí a partir de quarta, porque eu tenho aula hoje e terça. eu, na verdade, a partir de quarta também, porque eu tô até aqui de serviço. Sim. sim. É o mais complicado, acho que é a tua agenda, Carla. Aqui a gente vai se virando. E semana Então, passada, tipo, eu tentei organizar tudo, porque eu tava em função da Mel ali, enfim, daí não dava muito certo os horários, daí eu fui tentar fazer tudo os atrasados essa semana. Sim. Mas a gente vai conversando, criando ali, tendo tudo, a gente já começa a criar o documento, compartilha, a gente vai mexendo. Uhum. exatamente. Perfeito, Então tá, meninas. gurias. Então, tchau, meninas. Até Tchau, logo. boa semana.